E imagina só, o salário mal cai na conta e pronto, já sumiu. Pois é, para milhões de brasileiros essa não é uma figura de linguagem, é a realidade do dia a dia. Nesta análise a gente vai tentar entender por que, no cenário de 2026, a conta simplesmente não fecha para tanta família e o que os números, de verdade, contam sobre o custo de vida no Brasil. 86%, pensa nesse número. 86% de toda a renda de uma família indo para onde? É um número chocante, né? E é ele que vai ser o nosso ponto de partida aqui, porque ele revela uma situação financeira que está, assim, no limite do limite. Então vamos direto ao que interessa. A primeira parte da nossa conversa é sobre a conta que não fecha. A gente vai botar um do lado do outro, o salário mínimo, aquele que está na lei, e o custo real para botar comida na mesa. E aqui estão os números que mostram o tamanho do desafio. De um lado, um salário mínimo previsto de R$ 1.621. Do outro, uma cesta básica que, dependendo da capital, pode passar fácil dos R$ 850. A gente bate o olho e já vê que tem alguma coisa aí que não encaixa, né? Tá, mas o que esses números querem dizer na prática, no dia a dia? Agora a gente vai ver o impacto de verdade que o custo da comida tem no orçamento de uma família. Olha só esse cenário com atenção. Pensa numa família com uma renda total de 2 salários mínimos, que dá R$ 3.242. Se essa família tem 3 pessoas, 65% de tudo isso vai só para alimentação. Agora, se forem 4 pessoas, esse número pula para absurdos 86%. E esse gráfico aqui, nossa, ele deixa tudo ainda mais claro. Para essa família de 4 pessoas, 86% do dinheiro vai para comida. Sobra o quê? 14%. 14% para pagar aluguel, transporte, saúde, educação, para tudo. A margem para qualquer imprevisto é quase zero. E é importante entender que isso não é um caso isolado, um problema de pouca gente. Quase metade de todos os trabalhadores no Brasil ganha até um salário mínimo. Ou seja, essa briga para fechar as contas no fim do mês não é exceção. Para milhões de pessoas é a regra do jogo. Ok, mas por quê? Porque essa conta insiste em não fechar. Agora, a gente vai um pouco mais fundo, investigar as raízes do problema e tentar entender por que o salário mínimo, sozinho, não está garantindo uma vida digna. E aqui tem um dado muito, mas muito revelador. É uma comparação feita pelo DIESE, que é um instituto de pesquisa focado na vida do trabalhador. De um lado, o salário mínimo oficial de 1.621. Do outro, o cálculo deles de quanto seria o salário mínimo necessário para uma família viver com dignidade, mais de R$ 7.000. A diferença é um abismo. Para resumir essa história toda numa frase bem direta, na prática, o trabalhador brasileiro hoje recebe pouco mais de 20% do que seria realmente necessário para cobrir as despesas básicas e ter uma vida digna. É um dado muito forte. As causas disso tudo são bem complexas, são estruturais. A gente está falando de uma produtividade média do país que não avança, de muitos trabalhadores com baixa qualificação e, claro, de um acesso ainda muito limitado a uma educação de qualidade, que é o que poderia virar esse jogo. E a consequência disso é óbvia, né? Quando quase toda a renda e a energia de uma pessoa vão só para garantir a sobrevivência, para ter o que comer, simplesmente não sobra espaço. Não sobra espaço para planejar o futuro, para investir na educação, para sonhar com uma vida melhor. Isso tudo joga a gente bem no meio de um debate clássico. A culpa é do sistema ou é do indivíduo? Vamos explorar um pouco essa fronteira, essa tensão entre as barreiras que o sistema impõe e a capacidade de ação de cada um. Sabe, é muito comum a gente ver 2 erros nessa discussão. Um é culpar só o sistema, como se as pessoas não tivessem nenhuma responsabilidade. O outro erro é o oposto, culpar só o indivíduo, ignorando completamente as dificuldades e barreiras que existem. A verdade, como quase sempre na vida, parece estar no meio do caminho. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Se o cenário é tão difícil assim, como é que a gente explica aquelas histórias de pessoas que, mesmo começando com tudo contra, conseguem avançar na vida? A resposta, talvez, esteja nas oportunidades que, apesar de todos os problemas, ainda existem. Os institutos federais, as universidades públicas, bons cursos técnicos e hoje, claro, todo um universo de conteúdo gratuito na internet. Não são caminhos perfeitos nem fáceis, longe disso, mas são caminhos possíveis. E com isso a gente chega na nossa parte final. Um caminho para avançar. Afinal, no meio disso tudo, onde é que a mudança de verdade acontece? A mensagem principal, talvez, seja esta aqui. A mudança real não está só numa ponta. Não depende só de uma grande reforma do sistema. E também não depende só do esforço de cada um. A mágica acontece ali, no ponto exato em que os dois se encontram.
Mas é fundamental a gente ser honesto sobre a realidade. Para quem nasce com pouca grana, a jornada é outra. O esforço que precisa ser feito é muito maior. O caminho para chegar no mesmo lugar é bem mais longo. E por causa disso tudo, o risco de desistir no meio é infinitamente mais alto. E para fechar, fica essa frase que amarra bem a nossa conversa. Na maioria das vezes, quem avança utilizou melhor o que estava disponível. É uma reflexão, né? Sobre esse equilíbrio delicado entre as ferramentas que o sistema oferece e a iniciativa de cada um para saber usar essas ferramentas da melhor forma possível.